Então, o que é a falta de controle emocional, né? Antes da gente falar como que a pessoa pode agir para ter o controle emocional, é importante falar sobre o que seria a falta de controle emocional. Sim. E sempre que eu penso em controle emocional, a gente não tem controle emocional o tempo todo e a gente não vive o tempo todo sem controle emocional. Tem momentos que a gente perde o controle emocional e tem momentos que a gente está super controlado, né? O que é a jornada de um estudante? A jornada de um estudante, ela é dividida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no Você na Universidade Pública, mas ela é dividida em basicamente 3 etapas, sendo que uma etapa é etapa mais uma quarta etapa. É 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque esse mais 1 é a prova. Então a prova, o dia D, a prova ao vivo, aquela que vale, ela faz parte da jornada. Toda jornada, para qualquer objetivo que a gente quer alcançar na vida, ela tem uma etapa que é de planejamento. Aí depois, no caso do vestibulando, no caso da pessoa que quer passar na universidade pública, tem uma etapa que é muito grande, que é o que eu chamo de PPD. Eu inventei essa sigla só para ficar mais fácil para eu decorar, né? Mas ela quer dizer preparação propriamente dita. E a terceira etapa é a revisão final, tá? Então tem uma etapa de planejamento, tem a etapa de preparação propriamente dita, tem a etapa de revisão final e tem a prova. Em todas essas etapas, a pessoa pode ou não perder o controle emocional. A pessoa pode perder o controle emocional nessa etapa de planejamento. Acontece muito porque a pessoa nunca fez isso e existem motivos da pessoa não conseguir fazer. Não é culpa da pessoa, é uma questão até fisiológica, dependendo da faixa etária. Ou seja, não é culpa da pessoa. Tipo, uma criança de 6 meses não consegue andar. É culpa da criança não conseguir andar? Não, né? E a gente, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. A pessoa pode perder o controle emocional na preparação propriamente dita. O que é a preparação propriamente dita? É quando a pessoa vai assistir às aulas, fazer os exercícios, fazer os simulados, enviar as redações. Essa etapa é a etapa onde eu acho que menos se perde o controle emocional, porque a pessoa pode evitar situações que tiram o controle emocional. E essa etapa de preparação propriamente dita, que é a etapa mais longa, que é quando a pessoa está estudando, é a melhor etapa para a pessoa desenvolver controle emocional. De novo, depois se o pessoal quiser a gente aprofunda mais nisso. E muita gente que não desenvolve o controle emocional nessa etapa de preparação, quando chega na revisão final, é mais fácil do que na preparação propriamente dita perder o controle emocional. É mais difícil perder o controle emocional na revisão do que na prova de verdade. Mas na revisão final é muito comum a pessoa perder o controle emocional. Por quê? Porque é na revisão final que a pessoa começa a fazer as provas antigas. Né? Vai de 4 a 8 semanas da pessoa só fazendo provas antigas. E nesse processo, a pessoa começa a se deparar com situações que podem causar aflição. Como não saber resolver um exercício, por exemplo. Da prova. De matemática, de física, de química, de biologia, de português, de história, de geografia do vestibular. E a pessoa que não construiu musculatura emocional durante a preparação propriamente dita, começa a sofrer na revisão final. A revisão final ainda é uma etapa para a pessoa desenvolver musculatura emocional para não perder o controle emocional no dia da prova. No dia da prova, dependendo do que a pessoa fez ao longo de toda a jornada, ela pode ter
blackout, assim. Por exemplo, tem uma amiga minha, amiga de infância, né? Hoje ela já é mais velha e tal. Ela não fez faculdade pública, não passou. Por quê? Porque quando ela chegava na prova, ela passava tão mal, ela tinha tanta aflição que ela desmaiava. Aí o pessoal tinha que correr com ela para o hospital. Entendeu? Ela tinha outros problemas além dos problemas de estudo. Era uma questão que trata com psicólogo e tal, né? Porque os gatilhos para tirar o controle emocional da gente no dia da prova são vários. Mas a gente pode até separar eles em, basicamente, 3 categorias. Gatilhos relacionados aos estudos, uma questão que a gente não sabe resolver, um texto que é complicado, né? Um assunto que a gente nunca viu, uma redação que está faltando pouco tempo para entregar. Isso tudo são gatilhos técnicos. Tem gatilhos externos dali do momento, por exemplo, barulho, e aí vários tipos de barulho, tanto barulhos dentro da sala como fora da sala, posturas de pessoas dentro da sala, imprevistos, restrições. Vou te dar um exemplo. No vestibular do ITA, quando eu fui fazer, no primeiro dia, a gente teve vários materiais de rascunho para fazer as questões. No segundo dia, o aplicador da prova quis fazer valer o edital e deu só uma folha. Só que o segundo dia, eu não sei se foi o segundo ou se foi o terceiro, mas eu sei que teve, e aí ele fez isso em todos os dias, né? Só que teve um dia que era a prova de matemática e a gente podia usar só uma folha. E a prova de matemática do ITA, ela tem muitas etapas no raciocínio, às vezes. Física, você consegue achar um ângulo para resolver a questão e deixar uma resolução bem curtinha, ou fazer uma resolução longa. Como eu estava muito treinado, eu fazia as resoluções mais curtas, porque eu achava os ângulos. Mas matemática nem sempre dá para fazer isso. Por exemplo, geometria analítica, tem que desenhar. O Enem não. O Enem, as questões são objetivas, são rápidas. Só que o Enem não tem rascunho nenhum. Você tem que fazer ali no cantinho, né, da prova. Então esse é um fator, é uma restrição que pode que pode disparar um gatilho de emocional, assim, forte. E outro tipo de gatilho que pode fazer a pessoa perder o controle emocional durante a prova são gatilhos emocionais mesmo. Então, por exemplo, tem muito aluno que quer estudar fora da cidade onde a família mora. E às vezes a pessoa é muito apegada à família, tem todo aquele ambiente da família. E os familiares, né? Pode ser pai, mãe, irmãos e às vezes os amigos, estão sempre lamentando que a pessoa vai sair, que a pessoa vai embora. E aí, quando eles veem que você está melhorando, está indo bem no simulado, está começando a ir bem nas provas, parece que até... Uma despedida? Mas parece que sempre tem aquela mensagem assim, você vai embora, você vai nos abandonar... Aí esse negócio vai batendo na cabeça da pessoa, chega lá no dia da prova, ela lembra disso, entendeu? E ela fica triste e desconcentra e começa a cometer erros banais na prova. E isso aí é um controle emocional, uma perda de controle emocional, mas os meninos estão fantasma. falando aqui que tem um rascunho na prova de matemática. Mas é muito pouco. É uma folha, não é? Eu não sei exatamente quanto é, porque... Quando eu fiz o Enem, era uma folha. Uma folha só. Uhum. Então, mas assim, essas questões emocionais que não tem nada a ver com a parte técnica de estudo, nem com o ambiente ali do dia da prova, né? Então tem muita gente, a gente viu em uma das lives um rapaz que mencionou a questão da namorada, né? Do namorado e tal. Não, da namorada.
Ele falou, minha namorada... Alguma coisa que ele falou da namorada. Algumas pessoas têm um relacionamento, um namoro, que não é aquele relacionamento de incentivar a pessoa a passar naquele curso. Por exemplo, tem um aluno nosso, o João, que ele é de uma cidade do interior e, segundo o que a Lucimara falou, não sei exatamente como foi, ele acabou terminando com a namorada depois que passou no vestibular. Ou antes, eu não sei exatamente. Depois ele pode contar isso pra nós. A gente faz um podcast estilo Casos de Família. Casos de Família. No estudo. Casos de Família no estudo. A gente faz e conta essas histórias, né? Mas o fato é que relacionamentos podem ficar ali martelando a cabeça. Quer ver? Tem muita coisa que acontece que é a seguinte. Tem pessoas que vivem em ambientes que são tóxicos. Ambientes que botam a pessoa para baixo. Do tipo, isso não é para você. Essa pessoa nunca vai ser ninguém na vida. Você não é tão inteligente quanto o seu irmão. Você nunca vai conseguir essa vaga. Você nunca vai conseguir. Você não tem a capacidade. Aí a pessoa lembra disso no dia da prova e perde o controle.